Do Senhor para o nosso coração, aqueles que estão aqui, quem puder ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 5, 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A igreja pode assentar-se. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele que fale ao nosso coração. Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta rica oportunidade de ministrar a Tua palavra. Palavra essa que agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa instrução, para a nossa reflexão. E eu quero te suplicar que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa falar de uma forma toda especial para a minha vida, como presbítero docente, para a vida dos meus queridos irmãos, como presbíteros regentes, e para a Igreja do Senhor de um modo geral. Que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. De presbítero para presbíteros é o tema da nossa mensagem. Como eu disse, a Igreja Presbiteriana, no dia 1º, comemorou o dia do presbítero. A figura do presbítero é de suma importância na Igreja Presbiteriana, até porque o próprio nome presbiteriana vem de presbíteros. É uma igreja governada, administrada, pastoreada por presbíteros. Na Igreja Presbiteriana só existe 2 ofícios, ou 2 oficiais, os presbíteros e os diáconos. São os 2 oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, presbíteros e diáconos. Entre os presbíteros, a igreja faz uma divisão baseada em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, daquele que é o presbítero docente, que é também chamado de pastor, de bispo, e os presbíteros regentes, aqueles que, junto com o pastor, com o bispo, pastoreiam e governam a igreja do Senhor. 1 Timóteo 5, 17 diz que são dignos de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então, baseado aí, a igreja entendeu ao longo da história que, dentre os presbíteros, havia aquele que, por dedicar-se de forma integral, por ter uma formação teológica e estar se dedicando, se afadigando na palavra, esse presbítero é o presbítero docente, também chamado de pastor. E existem aqueles que são presbíteros, como o presbítero docente, mas que, como não são de tempo integral, não recebem salário da igreja, eles têm as suas atividades também para a eclesiástica, eles são os presbíteros regentes, que junto com o docente administram a Igreja de Deus. E eu gostaria de pensarmos um pouco sobre
O papel do presbítero. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, Pedro escreveu essa carta para os cristãos, para a igreja do Senhor, que estava enfrentando lutas, perseguições, dificuldades, adversidades. Estavam espalhados por várias províncias, por várias regiões do império. É só você olhar o capítulo 1 e você vai ver que eles estavam espalhados em pelo menos 5 regiões ou 5 províncias do que hoje é chamado de Turquia. E quando a gente observa a carta de Pedro, Pedro está ensinando aqueles irmãos como é que aqueles irmãos lidam com os sofrimentos, como eles lidam com as adversidades, com as lutas da vida. Mas eles não podem, não devem e não conseguirão lidar sozinhos. Eles precisam ser pastoreados pelos presbíteros, pelos pastores da igreja, que devem estar ali auxiliando, ajudando, aconselhando, exortando, pastoreando aqueles irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha o que diz o versículo 1 desse capítulo 5. Ele diz assim: rogo, pois. E esse pois está ligando o que Pedro está dizendo agora, ou vai dizer, a tudo aquilo que ele disse anteriormente. Tendo em vista o que eu acabei de dizer para vocês, eu rogo, pois. O que ele acabou de dizer? Vai aí para o capítulo 4, a partir do verso 12, para você ver o que ele acabou de dizer, só nesse contexto aqui, para a gente chegar a esse pois. Capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Deu para ver a conexão? Rogo, pois. Pedro acabou de dizer, meus irmãos, suportem a provação. Sofram como crentes. Não estranhem o fogo ardente que está no meio de vós para provar vocês. Pelo contrário, encomendem a vossa alma, a vossa vida ao Senhor Deus. Mas Pedro sabe que para que essa igreja pudesse agir dessa forma, para que aqueles irmãos pudessem enfrentar as provas da vida, como ele está dizendo, eles precisavam de presbíteros que os pastoreassem, que os ajudassem, que os aconselhassem, que estivessem com ele. Ou seja, em tempos de angústia, de perseguição, de luta, de provação na vida da igreja,
nada melhor do que os pastores, os presbíteros, assumirem o seu posto, o seu lugar e estarem acompanhando a igreja de Deus. Rogo, pois, eu rogo a vocês, presbíteros, eu rogo a vocês, meus colegas de ministério, meus irmãos no presbiterato, eu rogo a vocês que vocês pastoreiem esse rebanho de Deus, esse rebanho que eu estou pedindo para ficar firme na aprovação, esse rebanho que eu estou exortando, para que eles não estranhem o fogo ardente que há no meio de vós. Então, eu queria que a gente pudesse olhar esse texto e ver aqui 3 coisas principais que Pedro fala para aqueles presbíteros. De presbítero para presbíteros. De um pastor para pastores. De um homem de Deus para homens de Deus. Falando que aqueles homens não podem deixar a igreja sozinha na luta e na hora da aprovação. Esse texto ele tem 3 pontos fundamentais para que a gente possa tirar dele aqui lições para nós. Primeiro, ele tem uma ordem. Segundo, ele tem a motivação para que o presbítero exerça o presbiterato ou o pastorado. E terceiro, ele traz para nós a recompensa ou o resultado do pastoreio. Primeiro uma ordem, depois a motivação, terceiro a recompensa. Então vamos olhar aqui, verso a verso, ponto a ponto, para que a gente possa considerar. Rogo, pois. Primeira coisa que chama a atenção é que ele está rogando, ele está suplicando, ele está fazendo um rogo, um pedido, uma súplica. Ele não está impondo nada. Ele está falando com seus pares. Ele está falando com líderes, com pastores, com presbíteros, com lideranças. E quando você fala com lideranças, você tem que ter jeito, você tem que ter tato, você tem que saber onde está pisando. E Pedro está fazendo isso. É claro que a palavra de Pedro tem um peso muito grande, porque ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele é aquele que o Senhor Jesus colocou como pastor daquele colégio. Mas mesmo sendo uma liderança já estabelecida, escrevendo para os presbíteros daquelas igrejas, Pedro não chega se impondo, dando carteirada, colocando-se acima. Pedro chega rogando, suplicando, falando de uma forma que conquista o coração daqueles irmãos. Rogo, eu suplico, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Ele se coloca na mesma condição daquela liderança. Ele diz, eu estou me dirigindo aos presbíteros que há entre vós. E eu quero dizer que eu também sou um presbítero como vocês. É claro que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, mas ele não se vê pura e simplesmente como apóstolo de Jesus Cristo. Ele está se colocando na condição de presbítero, de um igual com aqueles para os quais ele está escrevendo. E é interessante, meus irmãos, que quando nós lemos o livro de Atos, você vai ver que já no início da igreja você vê a função dos presbíteros, a presença dos presbíteros, junto com os apóstolos. Há uma discussão muito grande sobre o surgimento desse ofício do presbítero. Quando você olha, por exemplo, o ofício de diácono, é bem mais claro, muito embora alguns queiram discutir a questão de Atos capítulo 6, sobre o surgimento do diaconato, mas em Atos 6 fica muito claro ali que alguns homens foram escolhidos para exercer o diaconato na igreja. Mas os presbíteros, eles aparecem.
E de onde vem esse ofício de presbítero? De onde vem essa figura do presbítero, do ancião? De onde vem? Quando a gente olha o Antigo Testamento, fica claro para nós que vai vir lá daquele conselho que Jetro deu para Moisés, de estabelecer líderes, homens capazes sobre o povo de Deus. E a partir daí você tem a figura dos anciãos de Israel, e você tem o Sinédrio, você tem a corte suprema de Israel sendo formada dos anciãos. A palavra presbítero quer dizer ancião, aquele que é mais velho, o maduro, o experiente. É claro que quando você vai ver o desenvolvimento desse ofício ao longo da Bíblia, não necessariamente é aquela pessoa que tem cabelo branco, mas aquela pessoa que é madura, que é experimentada, que tem experiência na fé. Então, você tem lá no Antigo Testamento essa figura do ancião, e quando você chega no período do Novo Testamento, você vai ver que nas sinagogas judaicas, você tinha um conselho de anciãos, ou de presbíteros, que dirigiam as sinagogas, que administravam as sinagogas. E quando nós lemos o livro de Atos, você vai ver que a igreja cristã, que traz muita coisa da sinagoga, ela traz também essa figura do presbítero, do ancião, daquele que é mais experimentado e que está ali servindo a igreja do Senhor. No primeiro momento, você tem apóstolos e presbíteros juntos, você vê isso até em Atos 15. Depois, com a morte dos apóstolos, você não vê os apóstolos sendo substituídos, você vê ficando a presença dos presbíteros. E Paulo, à medida que plantava igrejas e que organizava igrejas, ele ia constituindo em cada igreja a eleição de presbíteros, não de apóstolos mais, mas de presbíteros, em cada igreja. E assim vai se consolidando essa função e esse ofício do presbítero. E aqui Pedro, escrevendo para essa igreja dispersa, essa igreja perseguida, ele está se dirigindo aos presbíteros da igreja, à liderança da igreja, aqueles que eram os responsáveis pelo pastoreio da igreja. E ele diz: eu sou um presbítero como vocês. Era o ofício mais básico da igreja, era o presbítero e o diácono. E Pedro diz: eu sou um presbítero. Apesar dele ser apóstolo, ele também se via como um presbítero, como aquele que está cuidando e pastoreando a igreja de Deus. Então ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, eu que sou presbítero como vocês. Segunda coisa que me chama a atenção aqui é que toda vez que a Bíblia fala de presbítero, ela fala no plural. A liderança da igreja, ela nunca é singular, ela é plural. Na igreja de Deus não existe a figura de um pastor presidente, ou de um bispo, uma figura episcopal, onde toda a autoridade repousa sobre aquela pessoa. A administração da igreja, pode olhar no livro de Atos, pode olhar nas cartas de Paulo, ela é uma administração plural. Os presbíteros da igreja, Paulo constituía presbíteros, e aqui Pedro está se dirigindo aos presbíteros. É uma liderança plural. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Aí Pedro vai dizer algumas coisas sobre si que ressalta o seu apostolado. Ele é presbítero, como os demais presbíteros, mas ele destaca aqui algumas coisas que chamam a nossa atenção para o seu apostolado. Daí a autoridade que ele tem sobre os demais presbíteros. Ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser
revelada. Pedro se coloca como presbítero, como igual, como um par daqueles irmãos, mas ele diz que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. E a maioria dos comentaristas ou exegetas entendem que aqui Pedro está ressaltando a sua autoridade apostólica. Ele está ressaltando que ele é uma testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. E essa era uma das marcas do apostolado. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí vem a ordem. Qual é a ordem de Pedro para os presbíteros? Pastoreai o rebanho de Deus. Meus irmãos, nós precisamos resgatar essa dimensão do presbiterato. O que é um presbítero? O que faz um presbítero? Qual é a função de um presbítero? Qual é a tarefa de um presbítero? Quando a Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia 1º de agosto, ela comemora o dia do presbítero, ela quer chamar a nossa atenção para quê? O que ela quer mostrar para nós? Nós precisamos olhar para a Escritura e perguntar, o que é um presbítero? O que faz um presbítero? Qual é a tarefa de um presbítero? Porque, meus irmãos, o tempo vai passando e as coisas, por se tornarem comuns, elas vão perdendo o seu significado, a sua razão de ser. Elas vão se distorcendo ao longo do tempo. O que é um presbítero? Um presbítero, de acordo com o texto, é um pastor. E por ser um pastor, Pedro está dizendo, pastoreai o rebanho de Deus. Eu rogo a vocês, presbíteros, como eu sou presbítero, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. E eu penso, meus irmãos, que um dos maiores problemas na Igreja Presbiteriana do Brasil, já que a nossa igreja é a igreja majoritária no quesito de administração através de presbíteros, o maior problema é que nós, a cada ano que passa, nós estamos perdendo essa visão ou essa dimensão de que o presbítero é um pastor. É um pastor. E por que nós perdemos essa visão? Por causa da divisão que há entre o presbítero docente e o presbítero regente. Só por causa disso. Mas não há diferença aqui. Os dois são presbíteros. Lembra do que eu falei no início? Na igreja presbiteriana só existe 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Agora, entre os presbíteros, existe aquele que por uma questão de dedicação, de exclusividade, de tempo integral, de formação teológica, de um ministério específico da pregação, ele é chamado de presbítero docente. E aí começa a chamar de pastor, ou bispo, ou por aí vai. Os outros, por não terem o mesmo tempo integral, muitas vezes a mesma formação teológica, se bem que muitos presbíteros têm uma boa formação teológica, eles não são vistos como pastores, só são vistos como regentes ou governantes. Daí, se você chegar na grande maioria das igrejas presbiterianas e disser assim, quem é o pastor dessa igreja? Vão dizer, fulano de tal. Quando, na verdade, na igreja presbiteriana não tem um só pastor. Dependendo da igreja, tem 5, 6, 7, porque todos os presbíteros que formam o conselho são pastores que têm a tarefa de pastorear o rebanho de Deus. Pedro está dizendo, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo,
e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai. Eu penso que se nós resgatarmos essa figura, nós resolveremos boa parte dos problemas que há nas nossas igrejas. Nós resolveremos o problema da queda de braço entre pastor e presbíteros, onde um está querendo mostrar mais poder ou autoridade do que o outro. Quando eles entenderem que eles são pares e não rivais, a coisa vai ser resolvida. Nós vamos resolver a dificuldade da visão da igreja, de quando o docente visitar ou quando o regente visitar, são os pastores que visitaram a pessoa. São os pastores. Nós vamos resolver o problema dos regentes, os presbíteros regentes, se acharem donos da agenda do pastor ou da vida do pastor, ou quererem estar fiscalizando a vida do pastor. Nós vamos resolver isso quando se verem como pastores do rebanho de Deus. Os presbíteros na igreja não são fiscais do pastor, não são patrões do pastor, não são pessoas que estão ali pura e simplesmente para participar de reunião de conselho ou estarem ali como delegados da vida dos outros. Eles estão ali como pastores do rebanho de Deus. Essa é a função do presbítero. Essa é a função do presbítero. Lembrando que são pastores do rebanho de Deus. E é muito importante o que Pedro está dizendo aqui. O rebanho não é meu. O rebanho não é de A, B ou C. O rebanho é de Deus. Pedro está dizendo, eu rogo aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles, eu rogo a vocês. E aí ele dá a ordem, pastoreai o rebanho não seu, o rebanho de Deus. O rebanho não é do presbítero A, do presbítero B, do presbítero C. O rebanho é de Deus. Nós não somos nem podemos ser donos de igreja. Nós não morremos pela igreja. Quem morreu foi Jesus Cristo. E a igreja precisa aprender isso. Porque um dos grandes problemas nas igrejas presbiterianas são os donos de igreja. Presbíteros que se acham donos da igreja, que se acham autoridade na igreja, que se acham super presbítero. Parece até que foi ele que morreu pela igreja e que a igreja é dele, o sangue derramado foi o dele. Pedro diz, vocês são pastores de um rebanho que não é de vocês, é de Deus. O rebanho é de Deus, não é seu. Pastoreai o rebanho de Deus. Eu já contei aqui, mas é importante para ilustrar isso aqui. Pastor Hernandes conta uma experiência que estava em um carro, ele tinha ido pregar na igreja central do Nazareno, em Campinas, e saindo de carro com o pastor titular da igreja, ia para o hotel ou para algum lugar, e um pastor que estava sentado no banco de trás, o tempo todo falando a minha igreja, aqui é o boletim da minha igreja e tal. E o pastor titular, o pastor Aguiar, disse assim, meu filho, coloca aqui a sua mão na minha mão. Mostra-me a sua mão. E aí o pastor colocou a mão na mão do pastor Aguiar e ele disse, meu filho, eu não estou vendo os sinais dos cravos na sua mão. Ou seja, a igreja não é sua não, meu querido. A igreja não é sua. Mas tem muita gente que acha que a igreja é dele. Na história da igreja presbiteriana, no Brasil inteiro, está repleta de presbíteros, donos de igreja, que diz assim, nós que somos os presbíteros, nós ficamos, os pastores passam. Ou seja, ele não está se vendo como um pastor. Ele está se vendo como dono da igreja. Como dono.
E a igreja só tem um dono, é Jesus de Nazaré que morreu por ela. A ordem é pastoreai. E o que é pastorear? Pastorear é cuidar, é alimentar, é exortar, é fortalecer. No caso daquela igreja do primeiro século, aqueles irmãos estavam enfrentando lutas, provações, dificuldades, e os presbíteros, ao invés de estar brigando entre si, ao invés de estar disputando pelo poder, querendo aparecer, querendo ser o tal, eles deveriam cuidar daquele povo, orar com eles, por eles, estar junto deles, aconselhá-los, exortá-los, está intercedendo, está vivendo a vida da igreja, está no dia a dia da igreja. Tem presbítero que não conhece a igreja, tem presbítero que não conhece as congregações da igreja, tem presbítero que não sabe o nome dos membros da igreja, não visita. Ele cobra que o pastor visite, mas ele nunca visitou ninguém. Ele cobra que o pastor esteja nos cultos, que os irmãos estejam nos cultos, mas ele não vem para os cultos. Ele não vem. Agora marca a reunião do conselho de madrugada, para ver se ele não está lá. Pode marcar. Tempo para vir para os cultos não tem. Agora marca a reunião do conselho para ver se ele não está lá. Para disputar poder, influência. Pastorear. O Senhor nos chamou para cuidar, para alimentar, para tirar carrapicho, para viver no dia a dia da igreja do Senhor. Presbítero tem que ter cheiro de ovelha, senão não é presbítero. Se ele simplesmente lida com ata, com reunião, com discussão, se ele simplesmente está se colocando numa posição de fiscal, seja de quem quer que seja, ele não entendeu o seu chamado, que é pastorear o rebanho de Deus. E a nossa própria Constituição diz isso, que o presbítero regente, ele deve auxiliar o pastor no trabalho de visitas, comunicar ao pastor a respeito daqueles que estão enfermos. Ele, junto com o pastor, o docente, ele exerce esse pastoreio da casa do Senhor. Então essa é a ordem. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreie esse rebanho. Cuide desse rebanho. Agora, meus irmãos, por que muitas vezes os presbíteros regentes não exercem esse pastoreio? Por que muitas vezes os presbíteros regentes não estão cumprindo a sua função, a sua tarefa, o seu chamado? Porque nós, os docentes, muitas vezes não ensinamos isso para eles, nem para a igreja, até com medo. Porque nós, muitas vezes, criamos essa dicotomia. Porque nós, os docentes, apesar de sermos presbiterianos, agimos como episcopais e não como pastores presbiterianos. Tem muito pastor presbiteriano que mais parece um pastor da Assembleia de Deus do que um pastor presbiteriano, porque ele se comporta como o pastor presidente. E nem tanto o mar, nem tanto a terra. Eu nem posso me colocar na igreja numa posição acima dos presbíteros, dos diáconos, da igreja como um todo, e aí eu me coloco numa torre de marfim ou num trono, e eu sou o líder, o pastor, o cabeça. Isso não é o nosso sistema de governo. Também não posso me colocar abaixo, aquém, onde os presbíteros regentes olham para o pastor como se fosse empregado deles. Não. O pastor não é empregado dos presbíteros. Pastor é um par dos presbíteros. É presbítero como eles. Não existe conselho sem o pastor e os demais presbíteros. Não é um que exerce autoridade na igreja. É o colegiado. É o colegiado. E a igreja precisa ter cuidado quando a igreja está dando ênfase a um em detrimento de outro. Quando a igreja está reconhecendo a autoridade de um e não reconhecendo a autoridade do outro.
Quando a igreja está olhando para um e desprezando o outro, a igreja precisa ter cuidado. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Que Deus nos dê pastores que pastoreiem o rebanho de Deus. Que alguém, quando foi eleito presbítero da igreja, ele entenda que ele não está sendo eleito presbítero numa função de gerente administrativo, mas ele está sendo eleito presbítero para pastorear, para cuidar. Agora, olha o que Pedro dá aqui nessa ordem. Ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E aí ele vai ensinar como deve ser esse pastoreio pelo lado negativo. Para que a gente entenda. Começando pelo negativo, a gente vai entender como é que devemos agir de forma positiva. Então, como é que deve ser esse pastoreio dos presbíteros? Primeiro, não por constrangimento. Irmão, você já viu aquela pessoa dizer assim: vai ter eleição para presbítero na igreja. Ah, eu não quero. Não, mas estão querendo, a igreja está forçando os irmãos, não sei o quê, uma ala. Meu irmão, se você não quer, não se constranja. Você não pode ser pastor por constrangimento. Você não pode ser pastor forçado. Você não pode estar no conselho da igreja, na junta diaconal da igreja, nas sociedades internas da igreja, porque você está ali constrangido. Ah, não tinha ninguém, eu fui. Ah, porque ia fechar. Não, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Ele sabe colocar cada um no lugar devido. Ele sabe. Então nós não podemos pastorear a igreja de Deus constrangido, forçado, mas espontaneamente, como Deus quer. Meu irmão, no dia que você descobrir que você está no conselho constrangido, que você está exercendo qualquer função na igreja constrangido, e não por senso de chamado, você está ali de forma espontânea, livre, porque você entende que Deus lhe quer ali, que Deus lhe colocou ali. Mas no dia que você entender que está constrangido, peça para sair. Caia fora. Pastoreie a igreja de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. É assim que Deus quer. Deus quer que você faça a obra dele de forma espontânea, livre, amorosa, de coração, com prazer. Com prazer. Renovado. Deixa eu contar aqui uma ilustração, uma história real, até para quebrar um pouco a tensão desse texto, né? O pastor chegou numa igreja, e aí tinha um presbítero na igreja que era casca dura, daquele realmente que dá trabalho. E ele já estava no conselho há muito tempo. E o pastor pensou, refletiu, disse assim: o que eu vou fazer para dar um jeito nesse presbítero? Já sei, vou jubilar ele. Existe jubilação para o pastor titular, mas para os presbíteros. Mas o pastor teve a ideia, inteligente, mandou fazer um bolo, uma festa bonita, convidou a família, mandou fazer uma placa, e fizeram a festa na sexta-feira, convidaram os filhos, os netos, todo mundo, e a festa foi um negócio assim bonito, culto, a pregação, cortaram o bolo, deram uma placa para o velhinho lá, e foi uma festa tremenda, jubilou o velhinho. No sábado, reunião do conselho. Quando o pastor vai chegando na porta da igreja, está o velhinho lá com a pastinha debaixo do braço. O pastor disse: mas presbítero, o senhor aqui, o senhor já foi jubilado ontem, fizemos uma festa. Ele disse: não, meu filho, depois daquela festa eu estou renovado para mais 50 anos. O pastor perdi o bolo. Se quebrou. Mas aquele presbítero estava servindo com amor, de forma espontânea.
livre. É assim que nós devemos fazer a obra de Deus. Não existe aposentadoria na obra de Deus. Faça com amor, faça de forma espontânea, faça não constrangido. É assim que Deus quer. Nem por sorte da ganância. Eu estava lendo um comentarista e ele dizendo que, à medida que esse ofício foi se desenvolvendo na igreja, e você tem a figura do presbítero docente, daquele que se afadiga na palavra e no ensino, e aí eles recebiam dobrados honorários, que era o que Paulo dizia. Então, agora, como esse presbítero docente passa a receber honorários da igreja, então muitos estavam querendo ser presbíteros por ganância, sorte da ganância. Pastores que querem ser pastores por causa de salário. Pastores que mudam de igreja, não é porque o Espírito Santo está mandando ele ir para outro lugar, não. Não é porque Deus falou com ele, porque ele orou e Deus falou. Ele está indo porque ofereceram um salário maior. E a gente precisa ter cuidado com isso. Nós que somos pastores, nós que somos liderança da igreja de Deus, nós não podemos estar à frente da igreja de Deus por sorte da ganância, por causa de dinheiro, de bens. Não pode. Não pode. É claro que tem os dois lados da moeda, né? Se por um lado você tem pastores avarentos, que estão exercendo o ministério por causa de dinheiro, e aí mudam de igreja por causa de dinheiro, e estão sempre querendo dinheiro. Por outro lado, você tem também igrejas munheca, mão de vaca. Igrejas que pode pagar um bom salário para o pastor, que pode dar uma boa condição para o pastor, que pode investir na vida do pastor, mas que pagam salários miseráveis para o pastor. E ainda tem aqueles membros que dizem assim, pastor tem que sofrer mesmo. Ele não quer sofrer. Ele quer trocar de carro todo ano, ele quer morar numa casa boa, os filhos podem estudar em escola particular, a mulher dele pode andar com a roupa da melhor marca, mas a mulher do pastor tem que andar de todo jeito, o pastor tem que sofrer. Abra a sua cabeça. Pastor é um ser humano como você. Ele come, ele bebe, ele veste, ele tem necessidades. Então, ele não pode exercer o ministério por dinheiro, mas não pode também a igreja ter um padrão elevado e o pastor está lá embaixo. Não pode. Se a igreja pode pagar um bom salário, o pastor pague um salário digno. Agora, o pastor não está ali por causa de salário. Ele está ali por vocação, por chamado, por entender que Deus colocou ele ali para pastorear. Então, independente de salário, ele está ali para servir a obra do Senhor. Não é por sorte da ganância. Eu aprendi uma coisa na minha vida, e isso desde criança com os meus pastores. No dia que você viu um pastor fazendo questão por dinheiro, pode entender que ele está desqualificado para o ministério. Eu nunca liguei para o tesoureiro da igreja para pedir dinheiro, para pedir aumento, ou para botar ele no canto da parede. Nunca. E espero em Deus nunca fazer. Nunca fazer. Nunca exigi da igreja que a igreja pudesse me dar isso ou aquilo. Porque eu entendo que quem nos sustenta é Deus, através da igreja do Senhor, sim, mas quem sustenta é Deus. E eu não estou fazendo a obra de Deus por dinheiro. Não estou fazendo a obra de Deus por dinheiro. Então, não por sorte da ganância, nem como dominadores daqueles que vos foram confiados. Pastor não pode ser um déspota, um dominador. Pastor não pode ser alguém que, ao invés de apacentar, ele apaucenta. É diferente. Apacentar é uma coisa, apaucentar é outra coisa.
pastor tem que entender que, se o dono da igreja é Jesus, as ovelhas são de Jesus, ele tem que tratar essas ovelhas com amor, com carinho, não como dominador do rebanho, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A igreja está olhando para o pastor. A igreja é o reflexo do pastor. E ele pastoreia a igreja muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Às vezes você pode estar pregando um sermão eloquente, um sermão lá em cima, mas está vivendo uma vida torta, não vai fazer diferença. O pastor tem que pastorear pelo modelo, pelo exemplo. Ele tem que ser o primeiro a colocar o pé na água. Ele tem que ser o primeiro. Deixa eu ilustrar isso aqui. É muito triste, por exemplo, quando se faz uma campanha na igreja e o pastor não participa. É muito triste quando o pastor está exortando os irmãos a fazerem algo que ele não faz. É muito triste quando um pastor está pregando sobre dízimo, mas ele não é dizimista no presbitério. Ele perdeu a autoridade, ele não tem autoridade para falar. Um presbítero da igreja, ele tem que ser alguém que é modelo, que é exemplo para os demais. Então ele tem que participar dos cultos, ele tem que ser um dizimista fiel, ele tem que ser um leitor da Bíblia, ele tem que ser um homem de oração, ele tem que ser uma figura irrepreensível. Não que ele seja perfeito, ele não é perfeito, por favor. Mas ele é alguém que está buscando, ele é alguém que está diante de Deus, e por causa disso ele é um modelo, ele é um exemplo para nós. Ele não é um déspota, um dominador, ele é alguém que pastoreia pelo exemplo. Eu sei os defeitos que ele tem, mas eu sei que ele busca a Deus e que ele corre atrás e que ele está fazendo diferença. Pedro está dando uma ordem para aqueles presbíteros: pastorear o rebanho. É ordem, é mandamento, é dever. Pastorear o rebanho de Deus. Mas a segunda coisa, ele diz: qual é a motivação? Por que você quer ser presbítero? Por que você quer estar à frente da igreja? Por que você quer fazer parte do conselho, da liderança? Por que você quer assumir esse cargo, esse ofício? Por quê? Porque você está constrangido a isso? Porque você tem ganância? Por projeção? Por cargos? Por ser o primeiro na igreja? Porque você quer dinheiro? Porque você quer dominar sobre as pessoas? Porque você quer exercer poder e domínio sobre as pessoas? Você quer ter o gosto de mandar? Eu lembro de uma aula no seminário que nós ouvimos que é interessante, né? Tem gente que diz assim: não, eu queria ser pastor. Para quê? Para quando eu fazer assim, a igreja levanta. Quando eu faço assim, a igreja senta. Meu Deus do céu. Não entendeu o pastorado. Não entendeu que pastorado, ele tem que ter como motivação principal servir a Cristo e ao rebanho de Cristo. É ser servo. O pastor, o presbítero é servo duas vezes. Ele serve a Cristo e a igreja de Cristo. Ele está ali, ele está a serviço. Então, qual é a motivação do nosso coração? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Essa é a motivação: servir, pastorear, cuidar, tornar-se modelo, estar ali disposto a, mesmo diante das lutas, das dificuldades com aquele rebanho, nós não vamos abrir mão de estar com eles, de orar com eles,
de interceder, de estar junto daquele rebanho. Terceira coisa que Pedro nos mostra nesse texto. Ele falou sobre a ordem. Qual é a ordem? Pastoreai. Ele falou sobre a motivação. Qual é a motivação? Não pode ser constrangido, tem que ser de forma espontânea, de boa vontade, como Deus quer, não como dominador, não pode exercer o ministério com sorte da ganância, tem que fazer de acordo com aquilo que o Senhor quer, tornar-se modelo. Qual é a recompensa? Ora, logo que o Supremo Pastor, nós somos co-pastores. Ou como diz nosso querido pastor Enoque, socó. Socó. O pastor é Jesus, o Supremo Pastor. Eu tinha um professor no seminário que era muito engraçado, e ele dizia assim, pastor Clóvis Falcão, muitos irmãos conhecem pastor Clóvis, e tem gente que gosta assim de querer ser, né, muita coisa. Então, quando você é pastor titulado de uma igreja, é um detalhe, né? Principalmente quando é de primeira igreja, ou da igreja maior da cidade. Então, quem é você? Sou pastor titular da primeira igreja. Sou pastor titular da igreja tal. Aí, lá em cima. Agora, quando você diz que é copastor, não é muita coisa assim, não. É um auxiliar. Aí, pastor Clóvis disse que quando o pessoal perguntava para ele, e aí, o senhor está pastoreando? Ele disse, estou sendo copa. E copa, está sendo copastor, o senhor está sendo copastor. Sim, e quem é o pastor titular da igreja lá? Jesus. O titular é Jesus, eu sou lá só o copa, só o copastor. O titular da igreja é Jesus, o Supremo Pastor. O Supremo Pastor. Eu gosto muito de uma ilustração que uma vez eu vi, às vezes fere a gente, mas é bom, né? Para quebrar o orgulho, furar o balão. Nós somos aqueles cachorrinhos pastores, que o verdadeiro pastor diz assim, vai lá pegar a ovelha, ele corre lá e traz. Mas o pastor titular é Jesus, o Supremo Pastor. Agora olha o que Pedro diz aqui que é fundamental. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. O que Pedro está dizendo para aqueles presbíteros, para mim, para você, é: o seu trabalho, o meu trabalho, não é em vão. Nós somos privilegiados. O Senhor, além de nos salvar, Ele nos chamou para ser pastores do seu rebanho, presbíteros, aqueles que são encarregados de cuidar da igreja de Deus. E quando nós fazemos isso com amor, com cuidado, com zelo, quando nós fazemos isso de forma submissa à vontade do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, quando nós fazemos isso com a motivação correta no nosso coração, que não é aparecer, não é dominar, não é ser o primeiro lugar, não é ganhar dinheiro, fama, projeção. Quando nós fazemos isso para a glória de Deus, Ele diz, logo que o Supremo Pastor se manifestar, e Ele vai se manifestar, vocês vão receber a recompensa, a inacessível coroa da glória. Deus está vendo o seu trabalho. Deus está vendo. Meus irmãos, existem muitos pastores destacados no Brasil e no mundo. E que muitas vezes as igrejas olham assim e dizem, está vendo aí, olha, aí é um pastor, aí é um verdadeiro pastor. E eu não estou dizendo que um pastor com fama, com destaque, com projeção, não seja um verdadeiro pastor. Tem muitos que são. Tem muitos que são. Mas o que diz que alguém é pastor não são os seguidores que ele tem nas redes sociais, os livros que ele vende, os congressos que ele prega. Não é o nome
dele que está sendo projetado. Existem centenas, milhares de pastores, de presbíteros, de homens de Deus, que nunca saiu no rádio, no jornal, na televisão, nunca escreveu um livro. Existem centenas de presbíteros, de homens de Deus, que o Senhor sabe, e que naquele dia eles vão receber a recompensa. Eles não saíram no Brasil Presbiteriano ou em qualquer outra revista ou jornal, mas lá no céu está anotado. O Senhor sabe. O Senhor conhece. O Senhor sabe muito bem quem são estes homens. Eu quero concluir com uma experiência que eu tive no Supremo Conselho agora da nossa igreja, que me marcou muito. Nós tínhamos um presbítero lá, um presbítero regente. Não era um reverendo, um pastor, docente. Era um presbítero regente, que era o presbítero mais velho e que mais tempo tinha de participação no Supremo Conselho. Se eu não estou enganado, ele já tinha participado mais de 40 anos ou 30 anos do Supremo Conselho. E quando o reverendo Roberto apresentou aquele presbítero, aquele senhor chamou ele lá na frente para orar, e ele foi lá na frente. Aquela assembleia de 1.600 deputados ficou de pé e começou a bater palma para aquele presbítero regente. Aquilo me marcou muito, porque não era um reverendo, era um leigo, mas um presbítero, pastor da igreja presbiteriana do Brasil, que estava sendo honrado naquele plenário do Supremo Conselho. Um homem de Deus, um homem que era o que tinha mais história ali de participação no Supremo Conselho. Um homem que eu nunca tinha visto falar nele, mas com certeza, quando o Supremo Pastor se manifestar, aquele presbítero regente vai receber a inacessível coroa da glória. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nós que somos os presbíteros, docentes e regentes, a nos vermos como pastores do rebanho de Deus, não como dominadores, mas como pastores do rebanho. E que Deus ajude a igreja a olhar para os seus presbíteros, seja o docente, seja o regente, olhar para os seus presbíteros como pastores, honrá-los, respeitá-los, interceder por eles, ajudá-los nessa caminhada, no pastoreio da casa do Senhor. Tem problemas? Tem dificuldades? Tem. Todos nós temos, mas nós precisamos honrar aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas. Que o Senhor aplique a palavra no nosso coração e que essa palavra de Pedro, de presbítero para presbíteros, possa encontrar guarida na minha vida, na sua vida, que a igreja do Senhor Jesus seja edificada hoje e sempre. Amém.